Bom dia! Um feliz domingo a todos vocês. É a nossa mensagem carinhosa, atenciosa, respeitosa do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL, com sede na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo. As nossas aulas são nas quartas-feiras e sextas-feiras, às 19h30, e nos domingos, às 9 horas da manhã. Um feliz domingo para todos os senhores e as senhoras, para todos vocês, jovens do nosso querido Brasil, jovens que estão precisando tanto de ler, de estudar, para conhecerem as leis e seguirem essas leis. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel. Emmanuel é um dos maiores estudiosos do cristianismo primitivo. Aliás, ele viveu lá em várias encarnações. E hoje ele escreve livros procurando mostrar a necessidade de estudar, de conhecer a verdade, para que essa verdade muito bem sedimentada dentro de nós possa iluminar de forma coerente com as leis os nossos caminhos para o bem. Vamos pegar uma lição desse espírito estudioso. Tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa é uma das minhas grandes vontades. Por isso que eu estou há 50 anos trabalhando pela divulgação do espiritismo puro, do espiritismo correto. Espiritismo é uma ciência, porque estuda as leis, demonstra como elas funcionam. É uma filosofia, porque só busca mostrar o caminho da verdade. E é uma religião, porque com os ensinamentos da verdade, mostra como a pode chegar à perfeição junto do seu Criador, junto de Deus. Por isso que nós devemos estudar as obras básicas, são 5. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura o é. Quem estuda o Evangelho de 1 a 4 horas por dia, ele vai se tornando uma nova criatura. Ele não vai saber mais o que é agressividade, o que é ficar emburrado, briguento. Ele não vai mais utilizar dos vícios do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, do ódio. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem falou isto foi o melhor aluno do Cristo, Paulo de Tarso, numa carta aos Coríntios. Agora fala Emmanuel. É muito comum observarmos crentes inquietos. Por que não estudam? Crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração, para que se perpetuem em situações injustificáveis, tão só porque envolve certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Quem não estuda e fica seguindo esses sermões, esses palestrantes, esses vídeos,
eles caem nessa situação. Eles ficam iludidos com essas criaturas que estão arraigadas nas mentiras, na falta de estudo, na ignorância, em querer enganar os seus irmãos. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Hoje nós sabemos que quem entra por esse caminho, além de se tornar um crente, um cristão inquieto, ele começa a criar dentro dele a ansiedade, o nervosismo, as complicações. Começa a ser reclama de tudo. Segue a qualquer um, segue aos políticos, segue aos palestrantes. Ele passa a caminhar firmemente para uma das doenças terríveis da alma, a depressão. Falta de estudo, falta de planejamento diante das leis de quem nos criou. Cristo, diz Emmanuel, Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Cristo jamais deu conselhos para que a gente invente os botecos, os bares, a bebida, o fumo, as drogas. Cristo não incentivou o egoísmo, a vaidade, a metideza, a besta, a metideza a saber de tudo. Cristo não incentivou a escrever livros lindos por fora, vazios por dentro. Cristo não incentivou a mediunidade solta. Ele incentivou, através dos seus evangelhos, nós nos enquadrarmos nas leis de Deus para aprendermos a sermos bons, para aprendermos a conviver bem com os irmãos, para procurarmos ajudar para que este mundo se torne um mundo do bem. É isso que ele deixou para nós, nos seus evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. O Espiritismo veio mostrar para nós, e daí ele ser uma ciência e uma filosofia e uma religião, ele veio mostrar para nós como as leis de Deus, se estudadas, nos orientam para o caminho do bem. Jesus veio mostrar que se nós seguirmos os seus evangelhos, nós jamais cairemos em trevas. Mas temos que aprender a estudar, a sermos estudantes responsáveis e competentes. Em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, cultivando os valores espirituais que estão ensinados
nos evangelhos de Jesus, que estão ensinados nas 5 obras básicas, darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Nós precisamos estudar e nos reformar. Tem que ter coragem para fazer isso, para deixar de xingar, para deixar de seguir certas criaturas, para deixar de julgar os outros. Tem que ter coragem pedagógica, com base no estudo, na reforma íntima, procurando atingir a reforma moral. Reforma moral quer dizer aquele que estuda as leis e as segue em todos os momentos de sua vida. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, prestem atenção nos palestrantes que estão por aí. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Emmanuel nos chama muito a atenção para isso. Foi por isso que Gesiel, no livro Paulo e Estevão, escrito pelo mesmo Emmanuel, Gesiel diz assim: seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade. Para o viajor vacilante da terra, que sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Vejam, sem o Cristo, cairá vencido nas batalhas infrutuosas. É por isso que nós estamos cada vez mais caindo nessas batalhas infrutuosas, das brigas em família, em religião, das brigas políticas. Nós estamos procurando o milagre da salvação através de remédios, através da água milagrosa, do pão milagroso, em vez de estudarmos e nos reformarmos. E aí diz Gesiel, somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo, somente o seu evangelho. Hoje, todo ele aqui escrito, pedagogicamente preparado para estudarmos de 1 a 4 horas por dia. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. Vamos pensar muito, queridos amigos, e tomar decisão de estudarmos através de livros seguros. Os ensinos vindo dos livros seguros nos levam à paz, à luz, à perfeição. Um feliz domingo para todos vocês. Muito obrigado pela atenção.